Quarta e última parte da nossa cabala da quarentena é o deserto. O povo judeu permaneceu 40 anos, não 40 dias do Monte Sinai, 40 anos viajando, perambulando pelo deserto, desde a sua saída da terra do Egito até chegar à terra prometida, a terra de Israel. E novamente, por que 40 anos? Existem as explicações literais da história. O povo chorou, não acreditou na capacidade divina que entraríamos na Terra Santa, foi uma punição divina, mas como expliquei anteriormente, nós não acreditamos em punição no sentido literal da palavra. Quando Deus manda um chacoalhão para as pessoas, é um processo necessário que elas precisam passar. Quando Deus decidiu que para sairmos do Egito e entrarmos em Israel, precisávamos de 40 anos. Significa que para sairmos do nosso Egito espiritual, Egito em hebraico é Mitzrayim. Mitzrayim significa Meitzarim, ou limitações no hebraico. Para cada um sair dos seus limites, dos seus autolimites que a pessoa se impõe, dos preconceitos, ideias que diminuem as outras pessoas, diminuem a vida e diminuem a nossa própria capacidade intelectual, emocional e espiritual para sairmos desse Egito para a terra prometida, para a nossa redenção particular, para o nosso Messias interior, que trará com certeza a redenção global, o mundo melhor que todos esperamos. Precisamos passar pelo deserto. E essa é a quarta e última dica que eu quero passar para vocês, para que usemos e aproveitemos nessa nossa quarentena, que não por acaso foi denominada mundialmente com esse nome. O deserto simboliza o vazio emocional, quando estamos secos, sem sentimentos. O vazio intelectual, quando estamos sem ideias, sem compreensão nítida de nós mesmos e da vida. Quando estamos vazios espiritualmente, sem a revelação divina em nossas vidas. Esse vazio que todos poderiam pensar ser desnecessário, ser negativo, ser uma desavença, ser um obstáculo que nos interrompe e nos impede de avançar, vem a Cabala e nos diz não. Esse deserto pelo qual todos nós passamos, após abandonarmos o nosso bezerro de ouro, após abandonarmos as idolatrias do mundo moderno, após abandonarmos a idolatria que fazíamos da ciência, a idolatria que fazíamos da modernidade, da pós-modernidade, a idolatria que fazíamos de nós mesmos. Dói quando quebramos uma idolatria. Dói quando abandonamos nossos deuses, no plural. Sim, uma jornada no deserto, uma travessia espiritual é necessária. Momentos de solidão, momentos de isolamento, momentos de reflexão e, principalmente, momentos de introspecção. Porque antes
de encontrarmos um novo caminho, antes de encontrarmos uma camada mais profunda de Deus, que é infinito, e da vida, que também é, sempre precisamos passar, como eu falei no começo, por um nada, por um vazio, por uma escuridão, pelo deserto. Os 40 anos no deserto foram extremamente necessários para a entrada do povo judeu na Terra Santa. A nossa quarentena individual é extremamente necessária para a compreensão de tudo o que está acontecendo no mundo e para obtermos a humildade que só o pó, a areia do deserto nos traz. Quem já passeou por algumas horas em algum deserto sabe que aquela sensação de vazio extremo, aquela sensação da vastidão e imensidão do deserto, que não pertence a ninguém, foi lá que Deus resolveu nos entregar o seu maior tesouro, a Torá, o judaísmo, a Bíblia hebraica. Porque um deserto não pertence a ninguém. Só quando entendermos que a verdade não pertence a ninguém, não está no domínio de ninguém. Quando entendermos que o conhecimento universal não é posse de ninguém, que o conhecimento divino contido na Bíblia, na Torá, não é arma de guerra de ninguém, não é ferramenta para controlar ou possuir os outros. Nessa hora, nós estamos preparados para a nossa terra prometida. Nós estamos preparados para entrar numa nova era, para o início de um novo mundo, no qual pessoas diferentes, pessoas que pensam diferente, que sentem diferente, que agem diferente, possam estar unidas, sem uns julgarem os outros, sem uns odiarem os outros, sem uns controlarem os outros. Mas principalmente, com cada um ajudando os outros, entrando em harmonia com o diferente. Sabem por quê? E com isso eu finalizo esse quarto episódio e a nossa cabala da quarentena. Quando estamos sozinhos, sentimos a falta que as pessoas nos fazem, que o amor nos faz, que a presença física de outras pessoas nos faz, que o calor humano faz na nossa vida. Aproveitemos esse tempo que estamos sozinhos para pararmos de necessitar uns aos outros por caridade, por carência. Quando eu me conecto com um amigo, como eu me conecto com uma pessoa, pela minha carência, eu sempre estarei usando aquela pessoa. E provavelmente aquela pessoa a mim. Esses tipos de relacionamento, nos quais uns usam os outros para os seus interesses, e nem sempre interesses materiais, como o dinheiro. Muitas vezes são interesses emocionais, para eu não ficar sozinho. Muitas vezes são interesses intelectuais, pois aquela pessoa é inteligente. Às vezes até interesses espirituais. Mas agora nessa quarentena, na qual todos estamos na mesma situação. Pela primeira vez na história, todos os seres humanos, ricos e pobres,
Pessoas de uma religião, de outra religião, direita e esquerda, estão todos passando pela mesma dificuldade, pelo mesmo isolamento. Todo o dinheiro do mundo não pode te salvar de um pequeno vírus transmitido por aí. Deus sabe os seus caminhos. Mas se por alguma razão nós todos estamos nessa quarentena, nessa separação momentânea, é para que aprendamos a nos relacionar diferentes. É para que sintamos que não conseguimos sobreviver sozinhos. As outras pessoas nos fazem muita falta na vida. Sim, temos a necessidade de nos relacionar. Como dizia o grande Maimônides em sua filosofia, o ser humano é um ser social. Tem pessoas mais desinibidas. Tem pessoas mais tímidas. Porém, a necessidade de outras pessoas é uma necessidade essencial. Aproveitemos esse período difícil para adquirirmos mais amor próprio. Para percebermos que o nosso valor como ser humano é inestimável, é insubstituível. Que o nosso valor como criaturas divinas, como pessoas criadas à imagem divina, ninguém pode retirar isso de nós nunca. Não é a nossa profissão que nos faz humano. Não é a nossa funcionalidade na sociedade que nos faz mais gente. Não é a aprovação das outras pessoas que nos valida. Eu sinto as pessoas cada vez mais percebendo essa nova vibe, essa nova era entrando, na qual estamos todos no mesmo barco, anyway, de qualquer forma. Então, que passemos a nos valorizar por quem nós somos, por aquilo que temos para transmitir e transbordar para o mundo. E na hora que eu aprendo a me conhecer e a me amar, naturalmente eu aprendo a amar os outros. Assim como eu não preciso de aprovação pública, os outros também não vão mais precisar da minha aprovação, do meu julgamento. E sim, necessitamos uns aos outros. Necessitamos porque somos todos parte da mesma sinfonia, da mesma essência. E esse é meu último recado para todos nós. Aproveitemos essa quarentena para que descobramos que a necessidade que temos uns pelos outros não é por carência, mas sim por essência. Obrigado.